Olá pessoal, tudo bom? Então, muito obrigado aí a todo mundo que comentou, participou, deu like, deu dislike no nosso vídeo, que foi o primeiro aqui na internet sobre o Tesouro Educa Mais. Educa Mais, parece que fica uma cacofonia, né? Mas tem que ter o sinal de mais, né? Porque senão não vai parecer que você está tendo uma rentabilidade acima da inflação. Ele é igualzinho ao Renda Mais, pessoal. Só muda o prazo e os vencimentos. Bom, o que eu quero no vídeo de hoje? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer então um estudo pessoal, tá? Um estudo pessoal em que eu calculei a duration desses títulos uh, e uma estimativa de preço. E já estou comparando com os preços do Tesouro IPCA principal e do Renda Mais. E vocês vão entender como tudo vai fechar e, a depender das taxas, o nosso acerto vai ser bastante grande. Tá? Vai ser bastante grande. Então, assim, 16 títulos, primeira conversão em 26 e a cada ano subsequente. Então vai ser de 2026 a 2041. Ele vai seguir a mesma linha geral do Renda Mais, ou seja, o primeiro vencimento vai ser o mais caro de todos e o último vencimento vai ser o mais barato de todos. Por quê? Porque como todos eles chegam no VNA, eles são um tipo de Tesouro IPCA, sempre temos que lembrar bem disso, é a NTNB1, tá? E o Educa Mais vai ser uma NTNB1 igualzinho ao Renda Mais. A única coisa que muda é o período de acúmulo e o período de fruição. Só isso que muda, só isso que é diferente do Renda Mais. O resto é tudo igual, tanto que a base legal é absolutamente a mesma. Né? É aquele decreto assinado aí pelo ex-presidente num dos últimos dias do governo. Foi finalzinho de dezembro. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Como é que a gente pensa esse título? Então, é um título que você vai acumular por um período mais curto e vai receber por um período mais curto. Então, a renda vai ficar mais concentrada. Tá? E isso é uma coisa bastante importante que vai nos ajudar a entender muito da dinâmica do título novo. Então, já vamos direto aqui para os nossos resultados, tá? Em que eu fiz as contas me baseando na duration do título. Aqui estão as durations calculadas para todos eles, tá? E aqui a taxa que vai aparecer lá no rollzinho, né? Lá no roll do tesouro. Os 16 títulos, então, começando em 26, acaba em 41. Eu não sei se não acaba em 40, se alguém não se enganou na hora de escrever aquilo, mas tudo bem. E aí, então, o começo é janeiro deste ano aqui e o final é dezembro deste ano aqui. Ora, mas 30 menos 26 dá 4. Não, mas é que é o 26 inteiro, 27 inteiro, 28 inteiro, 29 inteiro e 30 inteiro. São 5 anos inteiros. Então, 5 anos, tá? Então é assim. Infelizmente. É pouco tempo, né? Tá aqui a duration e o preço possível, baseado nesse VNA. Aliás, vamos colocar o VNA verdadeiro da Ambima, só para deixar direitinho. Então, no último dia 28, ontem, sexta-feira, 4.126,19. Então, aqui, 4.126,19. Mudou alguns centavos, né? Muito bem, pessoal. Então, qual é? Não tem nenhum mistério aqui na precificação. A gente vai pegar o título pela duration, o VNA, e vai trazer essa duration a valor presente pela taxa do título. E aí nós temos os preços prováveis, tá? De lançamento no dia 1º de agosto, tá? Eu acho que vai ficar muito perto disso aqui, porque o VNA não vai mudar muito. Talvez as taxas mudem um pouco, conforme o humor do mercado. A gente pode ter um pouquinho de estresse. E que coincidência, né? Esse grupo de títulos vai ser lançado justamente na véspera de uma decisão do Copom. É cada coisa que acontece, né, gente? Muito bem. Então, assim,
menos de 1.500 o mais longo e um pouco mais de 3.000 reais o mais curto. Eu acho que vai sair exatamente assim, tá? Bom, aí nós tivemos algumas dificuldades para achar algumas taxas coerentes, porque vocês veem aqui que a coisa está um pouco irregular, mas tende a crescer. Né? O problema é que o curto prazo está com taxa muito alta, tá? Essa taxa aqui você pode conferir na tabela do Tesouro, lá no resgate, tá 5,28 para o IPCA 26 principal. Não, 5,25, perdão. Seria uma taxa de 5,13 na compra. A gente compra mais barato do que resgata, né? Ao contrário, a gente compra mais caro do que resgata, tá? Muito bem. E aí então temos uma NTNB principal que é o IPCA 26, negociado nessa taxa aqui. Nós temos um IPCA principal 29 nessa taxa aqui. Nós temos um Renda Mais negociado nessa taxa, e aí vocês vejam como fica completamente diferente, né? O Renda Mais 2030. Nós temos em 35 um Tesouro IPCA principal, um Tesouro Renda Mais e teremos um Tesouro Educa Mais para 35 também. Esse ano vai ser chave, pessoal, para a gente explicar para vocês as diferenças desses três títulos e por que os preços estão diferentes. Eu usei a taxa do Tesouro IPCA principal. Aí nós temos um vácuo, né? Até 2040, que nós temos um Tesouro IPCA com juros. Em 32 nós temos um IPCA com juros. Está aqui a taxa dele. E em 41, de novo, a gente entra num vácuo. Então, ficou essa curva um pouco deficiente, né? Mas estão aqui os valores. Então, pessoal, olha só. O que acontece? Vejam que o IPCA 26, ele tá... é o mais caro de todos, mas ele é mais barato que o IPCA principal 26. O IPCA principal 26, claro que nós não temos preço de compra, mas nós temos o preço de resgate, que é um pouco mais alto que o preço de compra. O preço de resgate do IPCA 26 principal está em 3.525. Isso significa que o IPCA 26, se tivesse à venda, provavelmente já está custando uns R$3.500, próximo disso. E esse Educa Mais vai ser um pouco mais barato. Por quê? Porque ele vai ter 5 anos de renda descontada a valor presente dentro deste preço. Tá? Por isso ele vai ser um pouco mais barato. Vamos ver se o 35 é mais barato do que o IPCA principal. Quanto que está o IPCA principal? Vamos voltar aqui, eu estou colando aqui do meu celular. O IPCA principal 35 fechou ontem a 2.261. E o preço calculado do Educa Mais seria 2024. Por quê? Porque ele não vai pagar tudo no dia 15 de janeiro de 35. Ele vai pagar durante 5 anos, de 15 de janeiro de 35 a 15 de dezembro de 39. Então, tem parcelas aqui, as últimas parcelas deles, de todos eles, estão mais baratas. Por isso que ele fica um pouquinho mais barato do que o Tesouro IPCA principal. Mas não muito mais barato do que o Renda Mais. Se a gente pegar o Renda Mais de mesmo ano, o Renda Mais 35, ele é muito mais barato do que isso. Quanto que ele está? 1.389. Pô, 1.389 não é nem R$2.000, né? Por quê? Porque o Renda Mais tem 20 anos de parcelas descontadas a valor presente. Aí é que a gente percebe. O IPCA principal paga tudo de uma vez, mas para você investir, para comprar um título, você paga mais. Você paga, cadê aqui, ó? 2.261. Aí vai ter o Educa Mais, vai ser em torno de 2.000. E tem o Renda Mais, em torno de 1.300. Por quê? Porque o principal ele te entrega tudo. Então você já pagou tudo. O único prazo que tem é de hoje até 35. No Educa Mais, o prazo dos pagamentos é de 35 a 39. Isso aqui está descontado a valor presente. Por isso que fica mais barato.
E no Renda Mais, que é de 35 até 40, até 54, até dezembro de 2054, você tem 20 anos de parcelas descontadas. E aí, então, por isso que ele fica muito mais barato, porque ele tem um período de acúmulo muito maior. O Renda Mais, pessoal, tem um período de acúmulo muito maior do que todos esses aqui. Porque o primeiro Renda Mais aparece aqui, né, em 2030. Aí, por que esse título aqui, o Educa Mais, Natan, do jeito que tu calculou, R$ 2.585, é bem mais caro do que o Renda Mais 2030, que está sendo negociado aí na faixa de 1.800. Por quê? Porque justamente, pessoal, a renda dele, do Educa Mais, ela é mais concentrada. Ela é mais concentrada. Para você ganhar um VNA por mês, você tem que ter 60 títulos aqui. No Renda Mais, você precisa ter 240 títulos. Porque a renda está diluída em 20 anos. Certo? Então, como a renda aqui está mais concentrada, você precisa de um capital maior para conseguir fazer essa renda concentrada. E também porque o período de acúmulo e o período de pagamento são menores. O período de pagamento sendo 5 anos, pessoal, as últimas parcelas, elas só vão ter acumulado 5 anos a mais que a primeira. No Renda Mais, as últimas parcelas de todos os prazos terão acumulado 20 anos a mais do que as primeiras. Isso faz muita diferença no preço, porque é muito tempo entre um fato e outro. Entenderam, pessoal? Isso é muito importante, porque a gente tem no Educa Mais, então, um título que ele vai ser jogo rápido. Entre aspas, né? Porque a gente sabe que isso aqui demora para passar. Mas é um título que vai ter um acúmulo pequeno e um período pequeno de pagamento. Isso influencia muito no preço, porque você vai precisar de um capital maior para atingir essa renda mais concentrada, porque ele vai te pagar em 5 anos tudo, o que o Renda Mais paga em 20 e fica acumulando por muito mais tempo. Tá? Isso é muito importante de entender. E, bom, pessoal, aí a questão fica na taxa, né? Até vamos mostrar aqui para vocês a taxa aqui do 29 a 508. Deixa eu ver se eu copiei certinho ali, ó. 508. Vamos colocar 5% para ter uma ideia de como é que ficaria o preço. 2.804, 2.787. Qual seria mais arriscado? Esse ou o IPCA principal ou o Renda Mais? Intermediário, né? Esse aqui, o Educa Mais, é o intermediário entre o IPCA principal, que é o de menos risco, porque paga tudo de uma vez só. Esse aqui que leva 5 anos para pagar, suaves prestações ao longo de 5 anos. E o Renda Mais, suaves prestações ao longo de 20 anos. Bom, aí se você colocar 5,30, aí vira marcação a mercado, que tem, né? Que tem no título, isso está bem claro no material de apoio divulgado pela B3, tá? Então, pessoal, uma conta que eu fiz muito no lançamento do Renda Mais, em que eu mostro o que tu vai realmente ganhar, por exemplo, se a gente congelar a inflação em zero, o que tu realmente vai ganhar, o que tu realmente paga, vamos comparar aqui com esse título, tá? Para a gente ver mais ou menos como é que seria a coisa. Então, por exemplo, nesse primeiro prazo aqui, tu vai receber 60 parcelas de quanto? VNA por 60. Tá no material. Tá no material. Eu salientei isso no vídeo de ontem, né? Eu destaquei bem isso. Então você vai receber, nesse primeiro prazo aqui, R$ 68,76 por parcela se comprar um título só. E você está pagando 3.226,46, né? Ah, eu vou ter 49. R$ 53, quer dizer, você vai estar ganhando aí uns R$ 15 por parcela.
uns 27%. Até que não é ruim, né? Até que não é ruim. Mas vamos ver aqui no prazo de 2030. A gente vai pagar quanto? 2.585. A gente vai pagar R$ 43 em cada parcela, né? E vai receber 68. É isso, pessoal. Só que esses 68 são corrigidos pela inflação. E depois desconta o imposto de renda, né? Tá? E os detalhes da taxa Bovespa que a gente falou. Vamos comparar com o Renda Mais. 1.830 com 77. Só que aqui é 240, né? Então, 1.830 com 77, eu recebo 7,60, eu pago 7,62 por parcela que eu vou receber lá no futuro, né? E quando eu receber lá, quanto que eu vou receber? 17,19. Por que aumenta tanto o que eu recebo no Renda Mais? Devido ao acúmulo de 20 anos das parcelas. Isso é fundamental para entender. Porque a primeira parcela, pessoal, do Renda Mais, que tu recebe além, a mais, em comparação com esse Tesouro Educa Mais, essa primeira parcela, após os 5 anos, por exemplo, a mais, né? Quando começa a contar mais, é uma parcela que já vai ter acumulado todos os 5 anos do Renda Mais, do Educa Mais. Então ele vai, pelo maior acúmulo, te entregar mais. Pessoal, eu estou insistindo bem nessa tecla para vocês entenderem bem a nossa conclusão. Então a nossa conclusão, pessoal, já vou para ela. É a seguinte. Entre o Educa Mais e o Renda Mais, pessoal, e aí, claro, nós temos que esperar os números aparecerem, mas eu acredito que vai ser tudo muito parecido com isso. E vamos comparar depois, né? Quando sair os números no dia 1º de agosto. O mais barato vai ser em torno de 3.200 e o mais caro vai ser em torno de 3.200 e o mais barato vai ser menos de R$ 1.500. Vai ser isso aí. Se as taxas girarem nos 5 baixo, que é o que nós temos aqui, tá? Muito difícil de determinar essa curva aqui. Muito difícil. Mas então, vendo essas características, pessoal, pensando aí num filho, numa filha, num enteado, enfim, um sobrinho, uma sobrinha, qualquer que seja a sua situação, um familiar que você queira presentear, eu acho mais interessante o Renda Mais. Por quê, pessoal? Porque os dois títulos fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa. Eles acumulam e te entregam parcelado, certo? O Educa Mais tem menos risco que o Renda Mais porque ele paga mais rápido. Sim. Só que o ganho, o desconto que você tem é muito menor. Então você paga mais caro em prazos semelhantes, porque a renda está mais concentrada e você vai receber aquilo tudo antes. Então você tem que ter mais capital. Então esse detalhe, eu pensei o seguinte: para prazos após 2030, mas aí a renda fica muito diluída. Sim, a renda fica muito diluída, mas o que é melhor? É melhor, então, você se esforçar mais, poupar mais e deixar acumular mais tempo no Renda Mais. Porque depois que passar o período da faculdade, ou seja lá o que for, de educação do filho, do enteado, enfim, você ainda vai ter mais 15 anos numa renda maravilhosa, que hoje custa bem mais barato. Só que ela não vem de maneira concentrada, ela vem mais diluída. Só que isso é bom, porque dá mais tempo de acumular. Então essas são as minhas reflexões iniciais, com base nesses preços que eu calculei aqui e que eu realmente penso que estão certos. A gente vai conferir isso terça-feira. Mas a metodologia tá aqui, pessoal. É isso aí que vai ser a precificação. Se eu errei, vai ser por poucos reais. Vocês vão ver. E aí, isso aí vai ficar claro. Porque um título que acumula por pouco tempo e paga em pouco tempo,
ele não vai ser tão bom quanto um título que paga por mais tempo, porque o título que paga por mais tempo te permite um acúmulo maior das parcelas vindouras. E isso faz muita diferença, como a gente viu, por exemplo, comparando o prazo de 2030. Ah, mas e o IPCA principal, que vai ser o mais caro dos três, no mesmo prazo? Sim, mas o IPCA principal, tu tá com a bolada inteira do bolso, num único dia. E isso, para análise de risco, faz toda a diferença, porque aí tu não tem mais risco algum. A partir do momento que tu recebeu o IPCA principal 35, tu tá quites. O governo tá quites com a dívida que ele tinha para com você. Então, o risco é um. No Educa Mais o risco é um pouco maior e no Renda Mais o risco é bem maior, porque é muito mais tempo para receber aquele mesmo dinheiro, né? Então, isso aí a gente também vai ver quando a gente tiver os dados dos três juntos, né? Não temos ainda o IPCA principal aqui, né? Para 2040, mas seria outro prazo interessante de comparar. Principal, Educa Mais e Renda Mais. Então, minha gente, essa é a impressão preliminar que eu estou tendo com a formatação desse título Renda Mais, tá? Deixa aí nos comentários o que você está pensando, se acha que eu estou certo, que eu estou errado. E, bom, vamos ver de novo aí na terça-feira, se o Tesouro lançar mesmo. Estranho que o Tesouro não avisa, não faz nenhuma campanha, não faz nada. O negócio estava lá escondido no site da B3, que também não dá para dizer que estava escondido porque é público, mas que falta de empenho, né? Vocês não acharam isso? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.